A voz do Master Gunnery Sergeant Vance Cutler atravessou o campo de tiro como uma sentença de morte. Coloquem um rifle nas mãos dela, e provavelmente vai atirar no próprio pé antes de acertar qualquer coisa lá embaixo. A Staff Sergeant Lennox Thorne tinha 28 anos e carregava 3 cicatrizes no antebraço, uma para cada promessa que ela havia gravado na própria carne, depois de arrastar 2 operadores agonizantes através de um campo minado, enquanto disparos inimigos rasgavam o chão ao redor. Ela havia matado 14 homens em 18 minutos, com um rifle exatamente como aquele que Cutler estava zombando por ela estar segurando. E tinha feito isso em condições que o fariam se borrar todo e pedir extração imediata. Cutler achava que estava humilhando algum caso de cota que não pertencia ao seu estande de tiro. Ele não fazia ideia de que os 4 oficiais da Marinha, observando de dentro de uma Suburban preta, sabiam exatamente quem ela era, e que a carreira dele estaria morta antes do pôr do sol. O vento do deserto, na base do Corpo de Fuzileiros Navais, em Camp Pendleton, carregava areia fina que grudava em tudo. Era um 0 de uma terça-feira no final de setembro, e o estande de tiro se estendia sob um céu ainda cinzento pela luz fraca do amanhecer. As miragens de calor viriam mais tarde, mas naquele momento o ar estava frio o suficiente para que a respiração fosse visível e o cheiro de óleo de arma se misturava à poeira e aos gases de diesel dos Humvees estacionados atrás das posições de tiro. A Staff Sergeant Lennox Thorne estava posicionada na linha dos 1000 jardas com seu rifle de precisão M40A6 apoiado no ombro, o peso da arma tão familiar quanto o próprio batimento do seu coração. Ela tinha cerca de 1,70 de altura magra, do tipo moldado por anos carregando mochilas pesadas em terrenos impossíveis, cabelos castanho escuros, presos em um coque regulamentar, e olhos cinzentos que acompanhavam o movimento como um lobo observando a presa. Havia algo na imobilidade dela que deixava as pessoas desconfortáveis, não a rigidez de posição de descanso, mas a calma absoluta de alguém que aprendera a controlar o medo de forma tão completa que ele já não se registrava como emoção. Ela não olhou para os homens reunidos a cerca de 30 metros atrás dela. Conseguia sentir o ceticismo deles como calor subindo do asfalto. O Master Gunnery Sergeant Vance Cutler estava entre eles, braços cruzados, mascando chiclete com o maxilar tenso. Tinha 46 anos, peito largo, 24 anos no corpo e a reputação de comandar o programa de triagem de atiradores de precisão mais duro da costa oeste. Ao lado dele estavam 3 fuzileiros mais jovens, Lance Corporals, que haviam conquistado suas vagas por meio do processo seletivo exaustivo de Cutler e que agora observavam Thorne com aquela avaliação fria, típica de homens que acreditavam que ela estava ocupando um lugar que deveria ser de um deles. Mas havia outros presentes. 4 homens usando uniformes de deserto sem plaquetas, com nomes posicionados um pouco afastados do grupo de Cutler, próximos a uma Suburban preta que não estava ali 1 hora antes. Oficiais da Marinha, oficiais superiores. 3 usavam as águias de capitães, equivalentes a coronéis dos fuzileiros, e um usava as folhas de carvalho prateadas de um comandante. Um deles segurava um tablet e alternava o olhar entre a tela e a posição de Thorne. Thorne tocou as cicatrizes no antebraço 3 linhas limpas paralelas e deliberadas, e então se acomodou na posição de tiro. Se você está assistindo de qualquer lugar do mundo, seja bem-vindo. E se esta história importa para você, certifique-se de estar inscrito, porque são histórias como esta que precisam ser contadas. A voz do oficial de segurança do estande estalou no alto-falante, anunciando a linha pronta. A respiração de Thorne desacelerou. A frequência cardíaca caiu. Todo o resto desapareceu. Ela não fazia ideia de que nas próximas 3 horas, o segredo que vinha protegendo havia 6 meses estava prestes a explodir na sua cara. Lennox Thorne cresceu em Fossil, Oregon, população 73, onde o pai mantinha uma oficina de armas em um celeiro atrás da casa e a mãe trabalhava como enfermeira cirúrgica no hospital regional, a cerca de 65 quilômetros dali. Ela aprendeu a atirar aos 6 anos, a caçar aos 8
e aos 12 já conseguia desmontar e remontar um M1 Garand vendada, porque seu pai acreditava que compreender máquinas era compreender disciplina. A verdadeira lição veio quando ela tinha 14 anos. O pai a levou para caçar veados nas montanhas Uco durante uma tempestade de neve em novembro. Eles estavam a cerca de 6 quilômetros do caminhão. Quando ela atirou em um veado grande, a 300 jardas, apressou o disparo, puxou o gatilho com força. Errou limpo. O animal desapareceu na mata. E o pai a fez sentar na neve por 1 hora, em silêncio, olhando para o espaço vazio onde o veado estivera. Ele lhe disse que no tiro, assim como na vida, você só tem uma chance de fazer certo. Depois disso, você vive com o que fez. Ela nunca mais apressou um disparo. Aos 18 anos, ela se alistou no Corpo de Fuzileiros Navais. Aos 20, voluntariou-se para o treinamento de reconhecimento dos fuzileiros. Aos 22, foi selecionada para uma força-tarefa conjunta de operações especiais, que reunia operadores do SEAL Team 6 da Marinha e da Delta Force para missões em lugares onde os Estados Unidos oficialmente não estavam operando. Província de Helmand, Afeganistão, março de 2021. A missão deveria ser simples, apenas vigilância. Thorne e seu observador, um Gunnery Sergeant da Force Recon, chamado Brooks, estavam posicionados em uma crista fornecendo segurança para uma equipe da Delta que extraía um alvo de alto valor de um complexo a 2 quilômetros ao norte. A operação corria bem até que o helicóptero de extração da Delta foi atingido por um RPG no rotor de cauda e caiu violentamente em um wadi a cerca de meio quilômetro da posição de Thorne. Brooks comunicou o ocorrido. O comando informou que uma força de reação rápida chegaria em 20 minutos. Os combatentes do Talibã que se deslocavam em direção ao local do acidente estariam lá em 5. Thorne e Brooks abandonaram o esconderijo e avançaram não para longe, mas em direção ao helicóptero caído, onde encontraram 2 operadores da Delta vivos, porém presos sob fogo. Um tinha uma fratura exposta de fêmur, o outro, estilhaços atravessando o abdômen com protrusão intestinal visível. Os combatentes do Talibã avançavam de 3 direções, usando o leito seco de um rio como cobertura. Agindo rápido e de forma profissional, Thorne se posicionou em uma depressão rasa do terreno, colocou Brooks na segurança e começou a trabalhar. Ela derrubou 14 combatentes do Talibã em 18 minutos, a distâncias entre 200 e 600 metros. Todos os disparos foram tiros na cabeça ou na parte superior da cavidade torácica, atravessando pequenas aberturas na cobertura que existiam por menos de 2 segundos. Ela sentia o próprio batimento cardíaco nas pontas dos dedos. Sentia o gatilho romper como vidro. Observava pela luneta enquanto os homens caíam e não se levantavam mais. Brooks morreu mantendo a segurança. Foi atingido por uma rajada de uma metralhadora PKM enquanto cobria o flanco direito de Thorne. Os projéteis atravessaram o colete balístico em um ângulo ascendente e atingiram a artéria subclávia. Ele sangrou até a morte em 90 segundos. Thorne tentou posicionar um torniquete alto o suficiente no ombro dele. Não conseguiu. A anatomia não permitia. Ela aplicou pressão com as 2 mãos e sentiu o sangue dele pulsar quente entre seus dedos, até parar. Os 2 operadores da Delta sobreviveram. Thorne arrastou os 2, um de cada vez, por 400 metros, através de um campo minado até a zona de pouso da Força de Reação Rápida. Seu antebraço foi cortado por arame farpado, tipo concertina, que ela não havia visto no escuro. Mais tarde, na tenda médica, enquanto aguardava o enfermeiro do corpo costurar o ferimento, ela pegou um bisturi e gravou 3 linhas paralelas no braço logo acima do corte do arame. Uma para Brooks, 2 para os homens que ela havia salvado, um lembrete de que cada disparo importava porque a vida de alguém estava sempre em jogo. O comandante da força-tarefa a indicou para a Navy Cross. A citação da condecoração foi higienizada com a maioria dos detalhes operacionais censurados. Seu registro de serviço foi limpo de qualquer referência à força-tarefa. Ela foi transferida para um comando de treinamento em Camp Pendleton, sob cobertura administrativa,
com ordens para permanecer fora de vista até que a pressão política da retirada do Afeganistão diminuísse. Isso havia sido 6 meses antes. Desde então, ela era invisível, apenas mais uma Staff Sergeant, conduzindo qualificações de tiro e ensinando novos fuzileiros a zerar suas ópticas, até que o Gunnery Sergeant Cutler decidiu que ela precisava ser colocada em seu devido lugar. Vance Cutler não era um mau fuzileiro. Isso tornava tudo pior. Ele havia conquistado sua patente da maneira difícil. 2 missões no Iraque, uma no Afeganistão, uma Bronze Star, com o dispositivo V, por ter retirado um lance corporal ferido de um veículo em chamas em Ramadi. Ele acreditava em padrões. Acreditava que o corpo de fuzileiros navais precisava ser duro porque a guerra era ainda mais dura. Acreditava que baixar expectativas para fazer alguém se sentir incluído era uma traição a todos que haviam sangrado para conquistar o título. E acreditava que mulheres não pertenciam às armas de combate. Nunca diria isso oficialmente. Sabia que não podia. Mas todos na unidade entendiam sua posição. Quando a Staff Sergeant Thorne apareceu em seu estande 3 semanas antes com ordens designando-a como instrutora assistente, Cutler sorriu, apertou sua mão e fez uma ligação discreta para o sargento-mor do batalhão, perguntando se havia ocorrido algum erro administrativo. Não havia então, ele lidou com a situação de forma profissional. Deu a ela os piores turnos. O trabalho administrativo mais tedioso manteve-a afastada da instrução real de tiro e esperou que ela desistisse ou solicitasse transferência. Ela não desistiu. Em vez disso, chegava cedo, saía tarde e conduzia cada briefing de segurança e cada detalhe do estande com um nível de competência mecânica impossível de criticar. Ela mal falava, não reclamava, não socializava. Isso o enlouquecia. Então, 2 dias atrás, o Lance Corporal DeHaven, um dos melhores alunos de Cutler, comentou que tinha visto a Staff Sergeant Thorne atirando sozinha no estande 14 após o expediente e disse que ela havia colocado 10 disparos em um alvo a 800 jardas, em menos de 90 segundos, todos acertando o centro da massa, usando miras mecânicas de reserva, em vez de ópticas. Cutler não acreditou, mas também não conseguiu ignorar, então, organizou aquela demonstração. Disse a Thorne que, já que ela estava designada para seu programa de triagem de atiradores de precisão, precisava provar que atendia aos padrões mínimos. Qualificação oficial a 1000 jardas, 5 disparos. A nota de aprovação era 3 acertos na área preta. Ele garantiu que todo o corpo de instrutores estivesse presente. Garantiu que os fuzileiros mais jovens estivessem assistindo. Garantiu que todos entendessem que aquilo não era sobre qualificação. Era sobre provar um ponto. O que Cutler não sabia era que os 4 oficiais da Marinha parados perto da Suburban preta não eram visitantes aleatórios. Eles eram o capitão Marcus Hale, o capitão Vincent Shaw, o capitão David U. Case e a comandante Naomi Trent, todos do comando dos SEALs do Naval Special Warfare Group 1, todos veteranos do Joint Special Operations Command e todos pessoas que sabiam exatamente quem Lennox Thorne realmente era. Eles tinham ido a Camp Pendleton para uma reunião de ligação de rotina com o Comando de Operações Especiais dos Fuzileiros Navais e ouviram pela rede informal que alguém estava prestes a humilhar publicamente uma de suas antigas operadoras de força-tarefa. Decidiram observar. Cutler ficou de braços cruzados mascando chiclete com estalos audíveis e elevou a voz para que todos ouvissem. Disse que padrões eram padrões e que se a Staff Sergeant Thorne queria ensinar fuzileiros a atirar, precisava provar que conseguia fazer isso sob pressão diante de testemunhas sem desculpas. O Lance Corporal Vickers, um garoto com o pescoço queimado de sol, e um sorriso de deboche que o fazia parecer ter menos de 20 anos, murmurou algo sobre contratações por diversidade e preenchimento de cotas. Cutler não o corrigiu. Thorne se acomodou na posição de tiro, conferiu seu caderno de dados, ajustou a luneta para vento e elevação, com base na miragem que conseguia ver ao longo do campo e no ângulo da bandeira no marcador de 500 jardas.
Suas mãos estavam firmes, sua respiração controlada. Atrás dela, o Capitão Hale sussurrou algo ao Capitão Shaw. Shaw balançou a cabeça e sorriu de leve. Aquilo ia ser feio, só que não da maneira que Cutler esperava. Thorne não pensou em Cutler. Não pensou nos fuzileiros observando, nem nos oficiais que de alguma forma haviam surgido atrás da linha de tiro. Ela pensou em Brooks, não na ideia abstrata dele, mas na lembrança concreta no som da respiração, nos últimos 90 segundos úmida e trabalhosa. No som de um pulmão perfurado se enchendo de sangue. Na forma como a mão dele apertou seu pulso e depois perdeu a força. Na maneira como seus olhos permaneceram abertos, depois que ele morreu, encarando o nada, até que ela estendeu a mão e os fechou com os dedos escorregadios de sangue. Ela havia feito uma promessa sobre o corpo dele enquanto aguardava a força de reação rápida. Disse a ele, disse ao seu cadáver, porque era tudo o que restava, que cada disparo que desse pelo resto da vida teria significado, seria preciso, e honraria tudo o que ele lhe ensinara. Cutler achava que aquilo era um teste de competência. Não era. Era a continuação de uma conversa que ela mantinha com um homem morto havia 3 anos. Ela pressionou a bochecha contra a coronha, deixou o corpo se acomodar no chão e sentiu o rifle se tornar uma extensão do seu esqueleto. Seu pulso estava em 58 batimentos por minuto. A respiração seguia o ritmo 6 segundos inspirando, segurar 6 segundos soltando. O alvo estava a 1000 jardas de distância, uma silhueta de papel quase invisível, mesmo pela luneta tremulando na névoa de calor que começava a se formar conforme o sol subia. Ela já tinha feito aquele disparo 1000 vezes em treinamento. Tinha feito de verdade em Helmand, com projéteis estalando ao redor da cabeça e o cheiro de combustível queimado e sangue nas narinas, mas nunca com um peso tão grande. Porque se errasse, se desse a Cutler um único motivo para descartá-la, os 6 meses de silêncio de ocultação, de fingir ser menor e mais silenciosa do que realmente era, teriam sido em vão. O dedo encontrou o gatilho. Cerca de 2,5 kg de pressão em um gatilho de fábrica que ela mesma havia ajustado. Suave e consistente. Ela não rezou, não teve esperança. Apenas fez o trabalho que Brooks a ensinara a fazer. O primeiro disparo saiu limpo. O som percorreu o estande, ecoando pelas bermas de terra. Lá embaixo, o observador na torre de observação acionou o rádio impacto no centro da massa 10 pontos. O maxilar de Cutler se contraiu. Ao lado dele, o Lance Corporal Vickers parou de sorrir com deboche. Thorne acionou o ferrolho, ejetou o estojo. Introduziu outro cartucho, não se apressou, deixou a respiração estabilizar. O vento havia mudado. Ela o sentia na bochecha esquerda a cerca de 3 milhas por hora, cruzando a partir do noroeste. Ajustou meia miliradian de correção de vento. O segundo disparo acertou. Centro da massa, anel central. O estande ficou em silêncio. Até os fuzileiros que conversavam em voz baixa atrás da linha de segurança pararam. O Capitão Hale, a cerca de 30 metros atrás com os outros oficiais da Marinha, tirou o telefone do bolso e fez uma ligação. Falou em tom baixo, assentiu e encerrou. Cutler observava o alvo pelos binóculos, os nós dos dedos brancos contra o revestimento emborrachado. Thorne disparou mais 3 vezes em 4 minutos. Cada projétil atravessou a área preta. O último disparo, feito durante uma rajada que fez a bandeira estalar na horizontal, atravessou exatamente o centro do alvo, obliterando o furo anterior. Pontuação perfeita, anunciou o oficial do estande pelo alto-falante. Qualificação concluída. Atiradora especialista. Thorne descarregou a arma, travou o ferrolho para trás, levantou-se e sacudiu a poeira do uniforme. Cutler caminhou em direção a ela. O rosto estava vermelho, e não era por causa do sol. Ele disse que notas de qualificação não significavam nada em condições reais. Que atirar em um alvo estático em um estande plano sem pressão de tempo não era a mesma coisa que combate. Que se ela realmente quisesse provar que pertencia ao programa dele,
Teria de passar por toda a fase de doutrinação prévia de atirador de precisão, um exercício de campo de 72 horas projetado para quebrar candidatos antes mesmo de chegarem à escola formal de snipers. Disse que começaria em 1 hora. Disse que ela podia recusar sem qualquer consequência profissional voltar às funções normais de instrutora, e todos esqueceriam que aquilo tinha acontecido, ou podia colocar a mochila nas costas e descobrir como eram os padrões de verdade. Thorne olhou para ele por 3 longos segundos. Depois disse que estaria pronta. A doutrinação começou às 08h20. 12 candidatos, 11 homens e uma mulher. Mochilas de cerca de 27 quilos, uma marcha de 24 quilômetros pelo interior de Camp Pendleton, seguida por uma série de problemas táticos, exercícios de navegação e provas de tiro projetadas para testar o desempenho sob exaustão completa. Cutler liderava desde a frente, impondo um ritmo quase de corrida sem chamar pausas. Na marca de 5 milhas, 2 candidatos desistiram vítimas do calor, incapazes de acompanhar o ritmo com a temperatura em elevação. Na 8ª milha, os ombros de Thorne queimavam. As alças da mochila haviam raspado suas clavículas até deixá-las em carne viva mesmo através da blusa. As botas estavam encharcadas de suor. A lombar parecia como se alguém estivesse cravando pregos a cada passo, mas a respiração permanecia estável. O ritmo constante. O Lance Corporal Vickers estava em dificuldade. Ela via isso na forma como ele tropeçava nas descidas, no modo como a mochila pendia para um lado, na cor acinzentada do rosto, sob a sujeira e o suor. Na 10ª milha, Cutler parou a formação e anunciou um problema de navegação. Cada candidato teria de se deslocar sozinho até um ponto de controle a 2 quilômetros ao norte, usando apenas mapa e bússola. Depois estabelecer uma posição de observação e engajar alvos a distâncias desconhecidas, entre 400 e 700 metros. Tempo limite: 90 minutos. Thorne conferiu o mapa, traçou um azimute com a bússola lensática e seguiu em frente. O terreno era brutal. Ravinas íngremes tomadas por arbustos densos, xisto solto, escorregando sob os pés e transformando cada passo em um risco calculado. Ela navegou por associação de terreno, usou a posição do sol para confirmar o azimute da bússola e avançou rápido, porém com cuidado. Alcançou o ponto de controle em 42 minutos. Instalou-se em uma depressão rasa com vista para o conjunto de alvos. Calculou as distâncias usando as marcações de 1000 DOT da retícula da luneta. 420 metros, 560 metros, 680 metros. Engajou os 3 alvos todos acertados. Cutler chegou à posição dela 18 minutos depois com a equipe de instrutores. Conferiu os alvos pela luneta de observação. Não disse nada. Apenas marcou o cartão de pontuação dela e seguiu para o próximo ponto de controle. Na hora 60 da doutrinação de 72 horas, Thorne havia superado todos os outros candidatos em todas as categorias mensuráveis: precisão de navegação, pontuações de tiro, exercícios de observação e relatório navegação terrestre sob pressão de tempo. E Cutler a odiava por isso. Na última noite, durante um breve período de descanso, ele a chamou de lado e disse que ser boa em tarefas individuais não tornava alguém um bom fuzileiro, que o corpo precisava de pessoas capazes de liderar sob fogo, de inspirar confiança nas equipes de pessoas que pertencessem. Ele não disse que ela não pertencia. Não precisava. O evento final foi o rastreamento furtivo. Cada candidato precisava atravessar 800 metros de terreno aberto, sem ser detectado, aproximar-se a menos de 200 metros de um posto de observação guarnecido por instrutores e disparar 2 tiros contra alvos designados sem ser visto. Se os instrutores o avistassem, se conseguissem identificar a posição antes dos disparos, o candidato era reprovado. Thorne iniciou o rastreamento às 05h30, pouco antes do amanhecer. Avançou rastejando de barriga no chão, através da vegetação, usando cada depressão e cada sombra progredindo cerca de 2 metros por vez. Levou 907 minutos para cobrir a distância.
encontrou a posição final de tiro em um agrupamento de arbustos de manzanita, acomodou-se, calculou as distâncias com a luneta e disparou 2 tiros, 2 acertos observados a partir do posto de observação. O Staff Sergeant Paloma, um dos instrutores, acionou o rádio e informou que havia registrado os disparos, mas não conseguia identificar a posição do atirador. Cutler, ouvindo pela rede de comando, não acreditou. Ordenou que Paloma fizesse a varredura da área e realizasse uma busca física. Paloma o fez. Não encontrou nada. Cutler, então, caminhou até a área de busca, parou a cerca de 2 metros da posição camuflada de Thorne e varreu o terreno com binóculos, examinando metodicamente, procurando qualquer sinal de perturbação. Ainda assim, não a viu. Ela esperou até que ele se virasse. Então se levantou, sacudiu a rede de camuflagem que havia construído com vegetação natural e saiu dos arbustos. Cutler girou sobre os calcanhares e ficou encarando. Seu rosto empalideceu. Ela estivera ali o tempo todo. Foi então que a Suburban preta se aproximou. O capitão Marcus Hale desceu do veículo seguido pelos outros 3 oficiais da Marinha. Eles haviam observado a distância durante partes dos 3 dias anteriores, acompanhando toda a doutrinação. Hale foi direto até Cutler, estendeu a mão e se apresentou pelo posto e pelo nome Capitão Marcus Hale, Naval, Special Warfare, Group 1. Em seguida perguntou a Cutler se ele sabia quem estava tentando quebrar havia 72 horas. Cutler respondeu que ela era a Staff Sergeant Thorne, uma instrutora designada para o programa de triagem. A expressão de Hale não mudou. Ele disse a Cutler que o nome dela era Staff Sergeant Lennox Thorne, ex-operadora destacada em uma força-tarefa do Comando Conjunto de Operações Especiais, condecorada com a Navy Cross por ações na província de Helmand, onde foi creditada por 14 baixas inimigas em um único confronto sob fogo direto e responsável por salvar a vida de 2 operadores da Delta Force, gravemente feridos durante uma evacuação de combate, sob contato inimigo. Disse a Cutler que Thorne possuía um histórico de serviço com qualificações que a maioria dos SEALs jamais alcançaria, e que seu desempenho de tiro nas avaliações internas da força-tarefa a colocara no topo dos 3% de todos os atiradores designados de operações especiais em todas as forças. Disse ainda que a única razão de ela estar em Camp Pendleton conduzindo qualificações básicas de fuzil, era porque o Corpo de Fuzileiros Navais a havia colocado em retenção administrativa após a retirada do Afeganistão, enquanto suas autorizações eram atualizadas e seu próximo destino definido. E disse a Cutler que humilhar publicamente uma veterana condecorada de combate diante de fuzileiros mais jovens não era manter padrões, mas sim um abuso de autoridade que refletia negativamente sobre seu julgamento e sua aptidão para ocupar uma posição de liderança em um comando de treinamento. Cutler ficou imóvel, a boca aberta. Nenhuma palavra saiu. O capitão Shaw avançou e informou a Cutler que uma reclamação formal havia sido apresentada ao comandante do batalhão sobre sua conduta durante a qualificação de tiro e a doutrinação subsequente. Haveria uma investigação. Sua função como instrutor-chefe do programa de triagem de atiradores de precisão estava suspensa até a conclusão do processo. Hale então se voltou para Thorne e perguntou se ela estava pronta para voltar ao trabalho. Disse que havia uma célula de desenvolvimento de treinamento na Naval Special Warfare, que poderia se beneficiar de alguém com o histórico dela. Thorne olhou para Cutler, depois para o Lance Corporal Vickers e os outros fuzileiros mais jovens que observavam à distância com os rostos pálidos de choque. Ela disse a Hale que apreciava a oferta, mas que ainda tinha assuntos pendentes em Pendleton. Havia fuzileiros ali que precisavam aprender a atirar da maneira correta. Ela havia feito uma promessa a alguém de que seu trabalho teria significado, e pretendia cumpri-la. Hale assentiu e disse que a porta estaria sempre aberta quando ela estivesse pronta. Então, os 4 oficiais da Marinha entraram novamente na Suburban e foram embora, deixando Cutler parado sozinho na poeira com todo o seu mundo desmoronando ao redor. 2 semanas depois,
o Master Gunnery Sergeant Vance Cutler foi transferido para a Marine Corps Air Station Miramar para uma função de apoio logístico. Não foi um rebaixamento formal, apenas uma remoção silenciosa de qualquer cargo que envolvesse treinamento ou desenvolvimento de liderança. A Staff Sergeant Lennox Thorne foi promovida a Gunnery Sergeant e assumiu o cargo de instrutora-chefe do programa de triagem de atiradores de precisão. Sua primeira turma tinha 14 candidatos, 2 mulheres. Ela os conduziu exatamente da maneira como Cutler fazia, duro e implacável, sem concessões à fraqueza ou desculpas. Mas também lhes ensinou o que Brooks havia lhe ensinado, que atirar não era sobre ego ou provar domínio. Era sobre precisão sob pressão, sobre fazer o único disparo que importava quando a vida de alguém dependia disso. O Lance Corporal Vickers estava nessa primeira turma. Ele não desistiu, não abandonou. Trabalhou mais duro do que qualquer outro, porque havia aprendido que subestimar alguém com base em demografia, em vez de capacidade comprovada, era a forma mais rápida de fracassar em tudo o que realmente importava. No último dia da doutrinação, Vickers foi aprovado no rastreamento furtivo. Thorne caminhou até a posição dele. Depois disse que ele havia feito um trabalho sólido e que tinha potencial desde que estivesse disposto a deixar suas suposições do lado de fora e permanecesse humilde. Ele perguntou se a história era verdadeira, se ela realmente havia salvado 2 operadores da Delta no Afeganistão. Ela lhe respondeu que o que importava não era o que ela tinha feito no passado. O que importava era o que cada fuzileiro fazia agora, neste exato momento, quando o disparo precisava contar e não havia segundas chances. Em seguida, entregou-lhe o cartão de pontuação e seguiu para o próximo candidato. Naquela noite, sozinha em seus alojamentos, Thorne sentou-se em sua cama e passou os dedos pelas 3 cicatrizes no antebraço. Uma por Brooks, 2 pelos homens que ela havia salvado. Ela não sabia se ele se orgulharia do que ela fazia agora, ensinando em vez de operar, permanecendo em silêncio em vez de buscar reconhecimento. Mas sabia que ele entenderia, porque cada fuzileiro que ela treinava para atirar com precisão, pensar com clareza sob pressão e valorizar a exatidão acima do orgulho, era mais uma vida que poderia ser salva quando mais importasse. E isso era suficiente. Ela apagou a luz, fechou os olhos e deixou o vento do deserto sacudir a janela enquanto dormia.